Já estamos começando o nosso ponto de vista. Você que estava ouvindo o Manhã Total com o pastor Eliseu Lima e a Seir de Castro na manhã mais alegre e mais animada do seu rádio. Vamos juntos até 1h30 da tarde. Hoje é o dia do beijo. Melhor então falar sobre a halitose, né? Estar com a boca saudável e cheirosa ajuda muito nesse dia, ajuda muito na sua vida. Hoje é o dia do beijo, dia do abraço, dia do carinho. Bom demais, não é, gente? E com essa pandemia, o uso prolongado de máscara facial, o mau hálito, ele fica mais evidente e pode ser uma armadilha para a pessoa atrapalhar a sua vida e até um bom beijo também, sabia disso? Cuidar da saúde bucal é o primeiro passo para garantir a satisfação desse momento. E segundo a Associação Brasileira de Halitose, 4 em cada 10 brasileiros, quer dizer, 40% dos brasileiros têm o tal do mau hálito, a halitose. Pesquisas apontam que a halitose ou mau hálito acomete mais de 40% da população brasileira de forma crônica. Em 95% dos casos, segundo o jornal da USP, a Universidade de São Paulo, a causa é a falta de higiene bucal. O mais sério é que, em casos crônicos, mascar chiclete ou fazer uso de enxaguante bucal nem vai fazer mais a diferença. E além disso, há casos em que a pessoa já está tão acostumada com o mau cheiro que só quem está próximo sente o odor. E às vezes o pior é que se você está com halitose, nem sempre você sente, só quem está próximo de você. Quais são as causas da halitose? Como tratar? O uso prolongado de máscara facial pode esconder problemas de mau hálito? Problemas no estômago também podem causar o mau hálito? Quais são as dicas para combater a halitose? Estes e outros assuntos, a partir de agora, no seu ponto de vista da Paz FM. E nós convidamos especialistas para debater esse assunto com você ao vivo aqui na Paz FM, a doutora Karine Magalhães, que é cirurgiã dentista, vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose e autora do blog Boca Pra Fora. Põe a boca pra fora! Mas tem que ser bem cheirosa, né, doutora Karine? Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Luiz Alberto, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui hoje, eu e os colegas, para respondermos as diversas dúvidas, tirar todas as pulguinhas de trás da orelha, né? Esse assunto relacionado à máscara, ao mau hálito, agora nesse momento, tá no hit, né? Acho que tô tocando mais que Gustavo Lima aqui em Goiás. Muito bem. E aí eu fico pensando aqui, doutora Karine, doutor Rafael, eu quero fazer umas contas aqui, doutor Rafael. O senhor que é médico clínico, é gastroenterologista também, é patologista, é médico voluntário no Hospital das Clínicas e também é membro do Subcomitê de Divulgação Global da Associação Americana para Estudo de Doenças do Fígado e também é proprietário do Instituto Goiano de Medicina, nos honra aqui a sua presença. Eu fico pensando aqui, se 40%, doutor Rafael, sofre com o mau hálito, aí você soma mais 40% que vai beijar quem está com mau hálito, tem 80% da população que sofre com mau hálito, doutor Rafael. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde, ouvintes. E é verdade, Luiz Alberto, é um problema muito frequente. E não é raro os pacientes procurarem, às vezes, o gastro por essa questão do mau hálito. Ao longo da nossa conversa, a gente vai deixar isso mais claro, mas na maior parte das vezes, como aquela pesquisa que você mencionou cita, o problema não costuma ser o estômago, mas existem algumas situações em que ele pode ser culpado, sim. Ah, muito bem. Doutora Karine, o que é caracterizado como a halitose? A halitose é o transtorno do hálito, da qualidade do hálito. Muito se pensa que a halitose é uma doença. A halitose, ela só mostra pra gente que está tendo um desequilíbrio, uma desordem. Normalmente, como o doutor falou, o doutor Rafael, fiquei muito feliz de ouvir isso, viu, doutor? Que a halitose, ela está mais relacionada à boca. Então, assim, as disfunções da saliva, as questões das doenças da gengiva. A halitose, na verdade, que é o mau hálito, ela só acontece quando a gente tem um desequilíbrio muito grande das bactérias presentes na boca, somado ao que as bactérias precisam se alimentar. Se a gente não tem comida suficiente para essas bactérias, elas não sobrevivem. Então, ou seja, é um controle da saúde bucal e da saúde salivar. O que o senhor acrescenta nessa pontuação da halitose? O que seria para o senhor que é gastroenterologista, uma halitose, doutor Rafael?
Certo. A halitose, né, realmente, como a Karine explicou bem, né, seria, explicando assim de forma mais leiga, né, um odor, né, em geral desagradável, que provém da boca, quando a pessoa fala, ou quando a gente está próximo a ela e sente esse odor. E em relação às doenças do aparelho digestivo, existem algumas situações que podem gerar halitose. Então, uma delas, que é uma doença que não é tão comum, mas divertículos no esôfago, que seriam pequenas circulações que ficam ali no esôfago, onde pode acumular resíduo, acumular alimento, e aquilo gerar um odor, gerar halitose. As doenças do estômago, o estômago ele é separado aqui da boca pelo esôfago, que é um tubo que na maior parte do tempo ele fica fechado. Uhum. Então, mesmo que eu tivesse, vamos dizer, um mau odor no estômago, isso dificilmente seria perceptível, a não ser quando a pessoa tem uma eructação, ou seja, um arroto, né? E aí sim apareceria, mas não seria a maioria dos casos, né, Karen? Okay. Fico muito feliz de escutar isso, viu, Rafael? Que bom. Eu estou me lembrando aqui, como diz a pesquisa da USP, 40% da população brasileira sofre com algum tipo de mau hálito. Eu me lembro aqui que no começo da minha carreira profissional de comunicação, eu era repórter esportivo. Olha, já fui repórter esportivo para quem me conhece há menos tempo. E eu me lembro de um fato que eu nunca disse isso para ninguém. Um técnico de um clube, eu cobria esse clube, esse clube estava em alta na época, então eu entrevistava esse técnico praticamente todo dia, mas ele tinha uma halitose muito forte, um desequilíbrio aí muito forte, a qualidade do hálito dele não era boa e era constante, todas as vezes, de manhã, de tarde, de noite, às vezes tinha futebol à noite, às vezes ia começar o treino, às vezes no final do treino, às vezes ia começar uma partida de futebol, depois da partida de futebol, parece que era 24 horas por dia. Eu nunca tive coragem de falar para essa pessoa, sabe? E era uma pessoa maravilhosa, um profissional muito competente, extremamente competente, teve muitas conquistas por onde passou, mas eu nunca tive coragem de falar isso para ele. E até hoje eu guardo isso na memória. Eu deveria falar, a gente deve falar, a pessoa sente e às vezes fica com vergonha, ou quem tem o mau hálito às vezes pode não sentir. Doutor Rafael. Sim, Luiz Alberto, realmente é uma situação difícil e a gente às vezes fica constrangido em falar para a pessoa e às vezes não sabe como é que vai ser a reação dela, mas é importante falar, né? A pessoa precisa ter consciência daquela situação, porque muitas vezes ela não percebe, né? Nosso olfato, ele acostuma com o odor, a gente deixa de perceber. Então, se ninguém avisar, a pessoa não vai ter oportunidade de saber o problema, procurar ajuda para poder resolver. Uhum. Senhora, vê, tem muitos anos que eu carrego isso comigo, doutora Karine, eu nunca tive coragem de falar nem para a pessoa e nem para ninguém, né? Tanto é que eu não vou citar o nome da pessoa aqui. E não me pergunte que eu não vou citar o nome, é questão de ética profissional. Mas eu guardo isso comigo, sabe? E era um odor muito forte, a gente entrevistava ele todo dia. Se tem mais repórteres aí das antigas que estão ouvindo a gente, deve se lembrar de algum fato também, né? Até porque a gente entrevista muito, muito próximo, às vezes, que quem é repórter esportivo, muito próximo ao jogador de futebol, muito próximo ali a comissão técnica. A gente deve falar, doutora Karine, qual a sua avaliação em quadros como esse? Deve avisar, sim, porque o nosso olfato, ele se acostuma com qualquer odor em pouquíssimo tempo, aproximadamente 1 minuto a gente vai se acostumando. Se você não avisar, igual você deixou de fazer, né, mas assim, por receio, porque assim, nem sempre a pessoa recebe isso, nossa, que bom, muito obrigada pelo Luiz Alberto, gostei muito. Normalmente não, ela às vezes pode ficar chateada, achar que você tá de sacanagem, ainda mais porque homem brinca muito, enche muito o saco um do outro, né? É verdade. E assim, tem que avisar, tem que ser delicado, gentil, conversar sozinho com aquela pessoa. Agora, se você chegar numa roda e falar assim, nossa, Karine, que mau cheiro, não estou suportando ficar ao seu lado. Isso não é o ideal. Hoje é o dia do beijo, né? Uhum. Por exemplo, quem que não gosta de beijo? E o beijo, para ele acontecer, se a pessoa que vai receber o beijo, né, ou que você vai beijar, ela tá com mau cheiro, isso é muito desagradável. Então, não é falar, ó, toma uma balinha, bochecha, substância tal para corrigir o problema, né? Só para como se fosse um desinfetante, né, para a boca. Uhum. Isso não é o ideal. O ideal é que a pessoa busque o tratamento para corrigir e aí tá. Agora, tem gente que perde emprego por questão do mau hálito, tem gente que não tem coragem de avisar e termina relacionamento. O ideal é ser franco. Quanto mais honesto você for, melhor. Só que delicado.
Bem, o ouvinte quer participar conosco, então, hoje é o dia do beijo, estamos conversando com a doutora Karine Magalhães, que é cirurgiã dentista, doutor Rafael Ximenes, é médico clínico e gastroenterologista também, então você quer falar conosco, o WhatsApp a gente vai liberar agora para você falar conosco, para você perguntar e para você participar conosco ao vivo aqui no Ponto de Vista. O nosso WhatsApp é 629-8599-2440, mas por gentileza, diga o seu nome e o local de onde você fala, tá bom? Boa tarde, meu nome é Maria Godoy. Já me falaram que tomar remédio para pressão, eu tenho pressão alta, tomo remédio todos os dias. Tomar um remédio para pressão em jejum faz dar mau hálito. É verdade? Aí então eu sempre tomo café antes, para depois eu tomar o remédio. Toma o café porque antes. me falaram que o remédio em jejum, sem nada no estômago, faz dar mau hálito. É verdade? Muito bem. Tá. Você toma só o café, ô Maria Godoy? Ou você lancha antes primeiro? Você faz um lanche primeiro ou toma só o cafezinho puro? Explica melhor pra gente aqui. Sim, doutora Karine, a senhora tem alguma informação sobre essa questão aí do remédio para pressão arterial? Tá, primeira coisa, eu, doutor Rafael, você, Luiz Alberto, e ela, todos nós vamos acordar com hálito alterado, tomando ou não qualquer medicamento, tá? Então, isso é super comum. Eu digo que até a Xuxa acorda com mau hálito. Então, imagina a gente, né? E a questão do remédio antes ou depois do café da manhã, eu acredito que ela tem que tomar conforme o médico dela prescreveu. Mas que ela pode ter uma halitose talvez transitória pelo odor do medicamento, isso é normal também, mas isso acontece de uma forma muito breve, muito rápida. Não sei o que o doutor Rafael acha disso. Sim, doutor Rafael, o senhor conhecia essa informação que a Maria Godoy está passando para a gente? Não, Luiz Alberto, para mim essa informação é nova também e eu concordo com o que a Karine disse. Realmente eu acho que não tem muita relação nela tomar o remédio antes ou depois do café da manhã. O ideal é tomar de acordo com a recomendação do cardiologista dela, pensando na absorção do remédio, na efetividade para controlar a pressão. Mas para a halitose, se tiver alguma influência, realmente deve ser uma influência mínima, provavelmente até realmente não exista. Então... Sim, sempre em qualquer situação, Luiz Alberto, seguir o que o profissional recomendou. Muito bem. Então, eu nunca também havia ouvido falar nada desse aspecto, né, Maria Godoy? Talvez não fosse muito bom você tomar só o café puro em jejum, né? A melhor coisa para fazer ao levantar é tomar água, bastante água. Esse é o melhor remédio. Concorda? Inclusive o senhor que é gastroenterologista, tomar água em jejum realmente é bom para a saúde, doutor Rafael? Olha, a água com certeza é importante para a saúde, a gente manter uma boa hidratação, isso é algo necessário, mas o horário que ser distribuído ao longo do dia, não precisa ser necessariamente na hora de acordar, não. Tomar só o café pela manhã realmente é insuficiente, pensando na parte nutricional, né? E pensando um pouco na minha especialidade, o café, ele é vilão e herói, dependendo do ponto de vista. Em relação a quem tem doença do refluxo, alterações de estômago, o café pode desencadear sintoma. Então tem muita gente que tem azia, queimação com café. Por outro lado, para o fígado, o café parece ser uma das poucas substâncias que de fato tem algum efeito protetor em algumas situações. Então quem tem gordura no fígado, uma hepatite viral, aparentemente o café de certa forma ajuda a proteger esse fígado, lógico, de forma limitada. Não é a única medida aconselhável, mas pode ter algum benefício. Sem exagero, né? Aqui com a gente aqui com a gente no Ponto de Vista, no WhatsApp da Paz FM, a Núbia Rodrigues é de Goiânia. Eu quero saber o que posso fazer, pois a minha netinha tem 5 anos de idade e tem mau cheiro na boca. Mesmo depois de escovar os dentes, ela continua com a halitose. Eu gostaria de saber o que seria necessário fazer. Doutor Rafael, pode começar. Sim, das causas mais comuns da halitose nas crianças são as infecções das vias aéreas superiores. Então, isso aí ou com o cirurgião dentista, que vai avaliar se apenas a questão das vias aéreas, ou o que normalmente acontece com as crianças é o seguinte: os pais acreditam que a única questão para se higienizar os dentes é a escovação. É fundamental, é uma conta que não fecha. Se não usar fio dental,
o resíduo, principalmente a carne, vai ficar depositado entre os dentinhos. Crianças normalmente têm os dentes afastados uns dos outros, então a gente precisa que se use fio dental, que se escove. E uma criança de 4 anos, ela não consegue fazer a higienização da boca sozinha. Precisa, até por volta dos 8, 10 anos, até que aquela criança crie destreza manual para ela fazer sozinha. Mas, enquanto isso, pelo menos uma vez ao dia que um responsável, um adulto, consiga supervisionar esse cuidado com a saúde bucal. Agora, há casos que a gente precisa de encaminhar para o otorrinopediatra para que se faça a avaliação das vias aéreas, que pode sim ter algum problema, até mesmo introdução de objetos nas narinas, isso pode levar sim ao mau hálito. Só que quando há esse problema, o mau cheiro, Luiz Alberto, ele sai apenas do nariz, ele não sai do nariz e da boca. No caso da introdução, pelo nariz. Entendi. Eu achei interessante a pergunta dela, né, da vovó Núbia, né, Núbia? Porque tem uma outra pergunta dentro dessa perspectiva também, que é da Lilian. A Lilian está na Espanha agora ouvindo a Paz FM aqui pela internet. Obrigado, viu, Lilian, pela participação também. Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo no aplicativo Paz FM Oficial e ao vivo no site também da Paz FM. A Lilian pergunta aqui, eu estou ouvindo a programação, e bactéria no estômago provoca mau hálito? Boa essa sua pergunta, Lilian, porque uma criança com mau hálito, teoricamente, não seria comum, não é? O que poderia ser, por exemplo, bactéria pode causar, a pessoa já pode ter alguma predisposição para ter algum tipo de bactéria e ser mais propenso a ter mau hálito do que outras pessoas? Doutor Rafael, o que o senhor explica para a Lília e para a vovó também, não é? Porque é bom a gente diferenciar aquele mau hálito normal, aquela disfunção da manhã, né? Como vocês disseram, aquele desequilíbrio de manhã quando você acorda. Se você está em jejum, não é? Se você acordou ainda, não escovou os dentes ou não comeu nada ainda, está em jejum, né? Você vai ter aí ainda um desequilíbrio de bactérias na boca. Mas o que é normal e o que não é? E esse anormal pode ser bactéria no estômago? Fique à vontade, doutor Rafael. Vamos lá, Lilian. Então, bactéria no estômago é uma alteração relativamente frequente, em especial o Helicobacter pylori, ou H. pylori. Grande parte da população brasileira tem ele de forma crônica no estômago. E ele está associado a algumas complicações, mas ele não afeta a parte do hálito. Então, ele tem relação com risco de úlcera, até mesmo com risco de câncer de estômago. Então, é uma bactéria no estômago, algo que a gente valoriza, mas ele não influencia no hálito. E isso tem uma explicação que ajuda a entender, que o estômago, o conteúdo dele, ele não volta, mesmo o conteúdo de ar, ao longo do dia, ele está fechado, o esôfago, que é o que separa a boca do estômago, é um tubo que fica fechado, então esse conteúdo não volta, a não ser quando a pessoa arrota. E aí, nesse momento, sim, a gente poderia ter o odor associado a essa eructação, a esse arroto. Mas o mau hálito em si, uma bactéria no estômago não justificaria. H. pylori não gera nenhum sintoma de mau hálito, de halitose, é isso que o senhor está dizendo? Isso mesmo. Ok, refluxo, a pessoa que tem refluxo, às vezes teve refluxo à noite, ou está com refluxo muito atacado, né? Sim, doutor Rafael. Sim, então o refluxo, ele já gera, então, se a pessoa que tem refluxo, com mais frequência, esse conteúdo do estômago, ele volta para o esôfago, ele pode, inclusive, voltar até para a parte proximal, para a garganta, ou até regurgitação, voltar para a boca. Uhum. Para vocês terem uma ideia de frequência, né, as pessoas normais, que não têm doença do refluxo, esse retorno de alimento, de líquido, ele acontece em menos de 4% do tempo, geralmente. E as pessoas com refluxo por mais de 6% do tempo. Então, vejam que ainda assim é uma fração pequena do tempo que, de fato, a gente vai ter exposição desse conteúdo. Mas, de fato, em situações, vamos dizer assim, de exceção, né, seria a minoria dos casos, mas a gente vê, sim, uma relação entre doença do refluxo e halitose. Doutora Karina, a senhora gostaria de acrescentar? Sim, a H. pylori, que é a bactéria que normalmente a gente conhece, né, que é a bactéria mais encontrada no estômago,
ela também, quando é encontrada na boca, dentro da gengiva, ela também não faz relação com a halitose, com o mau hálito, tá? E uma pergunta que você fez, se quando a gente já toma café da manhã, se não acontece essa melhora desse hálito, essa retorno do odor de boca, porque muito se confunde. O cheiro de boca e mau hálito. Cheiro de boca é cheiro de boca. Então, a gente está muito tempo, às vezes, sem comer, sem beber água, só conversando, o ar entrando, ressecando a boca. Está muito tempo sem fazer qualquer alimentação. O odor da nossa boca pode ter o odor de boca normal. Não que ele vai ter o cheiro de menta, essa questão. Agora, eu tomei café da manhã, fiz a higienização dos dentes, passei fio dental, escovei, às vezes limpar a língua, que a gente pode falar sobre isso. E o odor não passou, aí sim eu sei que você tem um problema. Então, dentro da halitose, a gente tem uma halitose que pode ser transitória, decorrente de algum alimento que você comeu de uma forma muito carregada, mesmo comeu muito, por uma questão de medicamentos também, que é uma halitose aromática. Você pode ter uma halitose por qualquer desequilíbrio que ela pode ser transitória. Agora, a halitose, quando ela é contínua, vamos supor, acordou, até indo dormir com a halitose, que provavelmente que é a que você falou do profissional, um excelente profissional, né? E mesmo assim, fosse o horário que fosse, ele estava com aquela halitose. Isso aí sim, isso aí precisa de correção. Muito bem, aqui no WhatsApp você fala conosco, a doutora Karine Magalhães é cirurgiã dentista, doutor Rafael Ximenes, gastroenterologista, você ao vivo aqui falando no dia do beijo, né? Uma boca bonita, saudável e cheirosa, é tudo de bom, não é? Tudo de bom. Então, aproveita você que está ouvindo a Paz FM e faça essa avaliação, essa autoavaliação. De repente, você pode abrir o coração e perguntar para quem convive com você, para quem está mais próximo. Se for o pai ou a mãe, melhor ainda. É melhor ainda. Pergunte para o pai ou para a mãe. É a melhor pessoa para te dizer. Não, pode ser o marido também, a namorada, os filhos, as crianças, elas são muito honestas. Criança... E, assim, na verdade, a autoavaliação, que é aquele a gente fazer isso aqui, Luiz Alberto, soprar, lamber o pulso, isso sempre vai dar, e sempre não, é claro que nada na saúde é sempre, mas normalmente vai dar falso positivo. Então, se o cachorro lambeu sua mão, se eu lambi, qualquer pessoa que lambeu, aquela saliva que ficar parada ali, vai ter uma degradação e vai ter mau cheiro, seja a pessoa que for, vai ter mau cheiro. Então, não seria a gente estar verificando o próprio hálito, seria a pessoa muito próxima em que a gente confia. Ou então, se for verificar o próprio hálito, que lave bem as mãos antes, né? Mas a mãe é a pessoa, eu acho que a mãe é a pessoa mais indicada, a criança também, mas a mãe, ela vai falar a verdade. Eu tenho certeza. Um ouvinte que pede para não se identificar aqui, doutora Karine, e me parece que a pergunta é para a senhora. Eu tenho uma excelente higiene bucal, inclusive uso fio dental regularmente, raspador lingual, e tomo muita água, mas tenho tendência de formar muitos cásios, aqueles granuladozinhos de bactérias de odor, né? Já notei que se fixam até em espaços das amígdalas. O que eu posso fazer para evitar isso? Os cásios, né? O que ele está falando são os casos amidalianos. É uma massa mal cheirosa. Na nossa amígdala, que é uma glândula lá no fundinho, está entre a boca e a garganta, lá tem duas projeções. Conforme for o tamanho dessas amígdalas, o número de criptas, que são os buraquinhos, a profundidade, maior retenção de resíduos alimentares, de saliva, de células escamadas na boca. Ou seja, é um emaranhado de sujeirinha, entre aspas, que fica parado lá. Quando fica parado lá, faz essa massinha mal cheirosa, nem sempre a pessoa vai ter mau hálito, mas ela sente o gosto ruim. Até mesmo porque a gente tem uma comunicação entre nariz e boca, que se chama via retronasal. Nesse espaço, nessa comunicação, a gente consegue sentir um gosto mais acentuado e a gente confunde com o cheiro e a gente acha que aquilo lá está emanando para Deus e o mundo. E o caso não é uma doença. Nem sempre que tem caso tem que tirar a amígdala, nem sempre que tem caso a gente consegue solucionar 100%. A gente consegue muitas vezes fazer o equilíbrio salivar,
Em alguns casos que são cirúrgicos, que são indicados pelo otorrinolaringologista, que é quem cuida da garganta, que a amígdala é do otorrinolaringologista, então ele sim vai indicar quando for necessário. Hoje em dia, praticamente não se remove mais as amígdalas. Então, mesmo tomando água, mesmo fazendo toda essa higiene bucal, ele não está conseguindo controlar, é preciso de uma avaliação realmente da saliva e a avaliação do médico desculpe, o Rafael, do médico otorrino. Então, ele que é o responsável por essa glândula. Mas, assim, não fique preocupado. Caso eu formo, de vez em quando eu tenho refluxo, viu, doutor? Eu faço caso, mas nem por isso eu tenho mau hálito. E eu tenho uma excelente salivação. Então, não é motivo, assim, de se preocupar extremamente. Agora, nos casos que já está formando muito, está exagero, isso aí está atrapalhando muito, consideravelmente a sua vida, aí sim, tem que buscar ajuda profissional. E nada de ficar cutucando, ainda mais agora em Covid, mão contaminada, vai lá na garganta, machuca. Então, tem que tomar cuidado, porque senão acaba virando uma paranoia, isso aí. Doutor Rafael, o senhor gostaria de acrescentar sobre esse aspecto, sobre esse assunto? Não, eu estou de acordo com o que a Karine falou também. Eu acho que o caminho seria o que ela recomendou. Muito bem, então a gente segue aqui. Mau hálito, halitose é o tema do nosso ponto de vista hoje na Paz FM. Aqui em nosso YouTube da Paz FM. O Joel José, eu falo de Aparecida de Goiânia. Na verdade, estou precisando de um tratamento dos dentes, porque isso pode dar mau hálito. Pode dar mau hálito? Sim. Pode dar problemas bucais ou gengivais. Problemas dentários podem causar mau hálito, na verdade, doutora Karine? Podem demais. As doenças da gengiva, quando não controladas, levam à perda dos dentes. Então, o osso ele vai se perdendo, a gengiva vai se amolecendo, vai se enfraquecendo, a boca vai se entrando em desordem. Os gases provocados pela halitose influenciam na qualidade da saúde da gengiva. A gente, quando tem cárie também, essa cárie, se ela for uma cárie muito extensa, que é um material que está em decomposição, também pode gerar mau cheiro. Então, a gente tem que cuidar. E outras doenças bucais também podem fazer um mau hálito. Muito bem. Obrigado, Elídia, também pela participação. Quando tive um pouco de mau hálito, veio do meu estômago e sou feliz porque não tenho... Do estômago pode vir também? A pessoa pode sentir, doutor Rafael? Olha, Luiz Alberto, normalmente não, né? O conteúdo do estômago, a gente não consegue perceber ele externamente, na grande maioria dos casos, mas é interessante porque isso ficou arraigado, né, assim, na cultura, né, no conhecimento popular, e é muito frequente a gente escutar esse tipo de relato, tanto aqui agora quanto no consultório também. Então a gente acaba vendo bastante, mas a princípio não teria uma grande relação, não. Muito bem. Inclusive, eu estou até pensando em propor sociedade para o Rafael, vou colocar a cadeira aqui do meu lado para ele sentar. Aí, na hora que eu der o diagnóstico para o paciente, vai falar assim, a Karine é doida, ela está falando que não vem do estômago, mas todo mundo, o vizinho me fala, né, igual a paciente. O vizinho falou que dá mau hálito se eu tomar remédio da pressão antes do café da manhã. Muito bem. Está convidado, viu, Rafael? Isso, vamos fazer uma parceria, né? Boa. As boas parcerias, elas sempre nos engrandecem, né? Todo mundo ganha, né? A simbiose, né? Todo mundo ganha. Ao vivo aqui na Paz FM, conversando hoje no Dia do Beijo, a gente conversa sobre as causas da halitose, o mau hálito, mas também o tratamento, os cuidados necessários, ao vivo aqui na nossa sala de bate-papo e também no YouTube da Paz. Doutora Karine Magalhães, que é cirurgiã dentista, o doutor Rafael Ximenes, que é gastroenterologista. Um abraço para Maceió, Alagoas, viu, doutora Karine? A senhora é de Maceió, Alagoas, doutora Karine? Eu sou de Goiânia. É de Goiânia, pois é. Doutor Marcos Moura, aqui com a gente no YouTube da Paz, dizendo, Luiz Alberto, doutora Karine é uma expert em halitose. Mande um beijo para ela aqui, direto de Maceió. Sucesso, doutor Marcos Moura. O doutor Marcos, ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Ele é de Maceió, né? Eu não dei essa sorte, não. Tá na beira da praia. Muito bom, doutor Marcos. Beijo para você também, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado pela honra. Nos honra muito a sua audiência qualificada aqui no ponto de vista da Paz FM. Obrigado. Esse é o programa de entrevista, doutor Marcos, mais ouvido do Rádio Goiano, o ponto de vista de todos os horários, de todas as emissoras de Goiânia, de Goiás,
de todos os programas jornalísticos, de entrevista, de debate. O Ponto de Vista é o líder em audiência entre todos os horários e todas as emissoras, porque nós damos a sorte, né, de ter pessoas qualificadas como o senhor com a gente aqui. Então, isso nos dignifica muito aqui. Muito obrigado. No final do bloco anterior, a nossa ouvinte Lídia Ferreira, né, Lídia? Lídia é Aparecida de Goiânia. Sim, Lídia. Pois não, querida? Pode pontuar pra gente aqui. O que você traz de bom pra gente? Do comentário aí. Sim. Muito bom e muito importante esse Obrigado, tema aí. Lídia. Sim. Eu, particularmente, sofro com esse problema, porque eu tenho problemas, assim, de faringite, né? Eu sou muito higiênico, tenho vasta higiene bucal muito bem, mas eu tenho um problema de faringite, assim, quando inflama as faringes, porque faringite é problema nas faringes, né? Quando inflama, saem umas massas nas cavidades da garganta, e essa massa, ela dá febre, a gente tem que tomar remédio, fazer gargarejo. Enquanto não expulsa, não expele essas massas, fica realmente exalando um cheiro desagradável que vem das amígdalas, né, da garganta. Isso é muito ruim, a gente sofre muito com isso. Eu mesmo sofro muito com isso, eu particularmente sofro muito com isso. Mas, agora, problema de mau hálito, quem é que não tem, né? Muita gente tem, porque os problemas são muitos, são variados, né? Até por falta de higiene mesmo. Mas muitos não é falta de higiene, muitos eles fazem uma boa higienização bucal, mas tem os problemas de saúde, né? Que é difícil evitar. Mas é claro que tem que correr atrás, né? Porque às vezes a gente tem até que se afastar das pessoas. Eu sofro muito com isso, é muito ruim, viu? Boa tarde. Obrigado. Ela até cita também que tem que se afastar das pessoas, não é assim? A gente pode começar com a senhora, doutora Karine, sobre a pontuação da nossa ouvinte, da Lídia? Na verdade, eu fiquei um pouco confusa, eu não entendi se ela tem a faringite. Ela falou que tem a faringite. Segundo ela pontuou pra gente, e se eu entendi bem, ela acredita que quando a faringite está bem atacada, né? Pode traz mau hálito? Poderia trazer mau hálito? Mas assim, ó, porque pode acontecer o caso, tanto na faringe, mas só que aí a gente não consegue ter acesso de forma nenhuma, né, doutor? E se acontecer nas amígdalas o caso, aí sim ele é expulso e ela consegue ter essa percepção. Então, só que assim, a inflamação ou infecção da amígdala ou da faringe, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Quem cuida dessa região é o otorrino, que é o médico da garganta. Então, seria bom se ela acredita que está com recorrência de ou faringite ou de amidalite, para ela procurar um profissional, porque não é muito comum recorrências, vamos supor, 7 vezes no ano, a cada 2 meses eu estou com esse problema, tem que ver o que está acontecendo, fazer o diagnóstico e o tratamento que for prescrito. Ok, doutor Rafael, o senhor gostaria de acrescentar para ouvinte? Sim, eu estou de acordo, realmente a gente tem que avaliar bem, né, um quadro de faringite de repetição. A faringite, a amidalite, né, as infecções da garganta, vamos dizer assim, dessa forma, as causas mais comuns são infecções virais, e que em geral são autolimitadas, de resolução espontânea, mas que não costumam recorrer dessa forma. E a gente pode ter também as infecções bacterianas, e essas sim tem até associação às vezes com outras complicações, né? Muita gente já deve ter ouvido falar de febre reumática, por exemplo, que pode ser consequência de infecções de repetição. Então, teria que realmente ser avaliada, entender o mecanismo, se é realmente faringite, né, qual que é o possível causador e o que ela precisaria fazer para tentar, né, de certa forma, prevenir. Isso seria muito importante para o caso dela. Muito bom. Aqui no WhatsApp, quando você participa, por gentileza, diga o seu nome e o local de onde você fala. Maria Aparecida, de qual cidade, Maria Aparecida? Diga o seu nome, o local de onde você fala e pontua para a gente aqui, sim. Esse negócio de faringite... Eu tenho tireoide, tenho faringite na garganta e moro direto rouca. Eu gostaria de saber se o refluxo dá rouquidão. Eu também tenho refluxo. Queria saber se refluxo fica rouca, eu direto, constantemente ficando rouca. Maria Aparecida, obrigado. Você não é de Goiânia, só não disse o nome da sua cidade. Mas sim, doutor Rafael, o refluxo pode trazer rouquidão para a pessoa? O refluxo, ele pode dar alguns sintomas que são mais típicos, né? Sintomas, vamos dizer, do esôfago em si. Então, azia, né? A queimação que sobe aqui atrás do peito, esse tipo de mal-estar. Mas ele também pode dar sintomas fora do esôfago. Então,
Os sintomas respiratórios seriam relativamente frequentes, são, por exemplo, tosse, pigarro, e a gente incluiria aí também a rouquidão. Então, rouquidão pode sim ser manifestação de doença do refluxo e às vezes o tratamento é até um pouco mais difícil. Os sintomas do esôfago respondem melhor ao tratamento, rouquidão nem sempre. E é sempre também importante afastar que não tem outras causas associadas, mas refluxo seria uma possibilidade sim. Quais seriam essas causas associadas? A gente pode ter, por exemplo, quadro de infecção, a gente pode ter quadro alérgico, que também tem influência nessa questão da voz, alteração de cordas vocais. Então, seria importante ter essa avaliação primeiro, antes de atribuir exclusivamente ao refluxo. Doutora Karine, o doutor Alberto, que também é odontólogo, parabenizando a senhora aqui, e o doutor Rafael pela pela excelente explanação aqui da halitose, né? A vocês aqui no Dia do Beijo, esclarecendo muito bem aqui o ouvinte da Paz FM. Doutor Alberto, obrigado, nos honra também sua presença e a sua audiência qualificada, né, doutora Karine? Que alegria, doutor Alberto. Alberto Rodrigues, obrigado aí pelo carinho da presença. Sim, doutora Karine. Manda um beijo para ele também. Que coisa boa, obrigado pelo carinho da audiência qualificada. Sim, sobre a questão que vocês estão dizendo aí, da ouvinte que perguntou, gastrite também. Gastrite pode trazer mau hálito também? Não, a gastrite também, gastrite é até um termo interessante porque ele é usado com assim, uma amplitude muito grande de significados, né? Mas pensando na maioria das situações não daria não. Mas tem outras doenças do aparelho digestivo que podem dar halitose e é interessante que essas às vezes elas são pouco comentadas. Uma delas seria a alteração do fígado, então, em especial o paciente com cirrose, ele pode ter alteração de hálito por causa da doença. Isso sim a gente vê com uma certa frequência, né? Mas as alterações do estômago, não. Ok. Podemos seguir, doutora Karine? Sim, vamos. Aqui, sim. Interessante, né? Porque, assim, ó, hoje que eu percebo, Rafael, que chega no consultório, a maioria dos pacientes sofrem, primeiro, de ansiedade, de gastrite, refluxo e rinite. Quando eu faço a história clínica aqui, Luiz Alberto, a maioria dos pacientes passam por isso. Então, assim, quando o paciente chega para exame clínico, que a gente conversou, ele já vai relatando os problemas de saúde em geral que ele tem, né? Porque muito se pensa, se eu vou ao dentista, eu vou tratar de dente. E não, hoje é completamente diferente. A gente avalia a boca, a orofaringe, a orofaringe é a parte lá de trás da nossa boca, a gente avalia tudo. E às vezes, muitas vezes eu vejo lá no fundinho tão avermelhado, a gente vê que aquilo lá pode ser uma queimação por ácido, uma queimadura por ácido, por um refluxo, que é o retorno do conteúdo do sistema gástrico, né? Então, assim, a gente já começa o trabalho hoje dentro da saúde, é um trabalho conjunto. Então, como o doutor Rafael está falando, né? No caso de uma halitose do sistema do fígado, né? Do sistema hepático, alguns casos tem como dar um tratamento, mas outros casos a gente só vai paliar. Então, assim, que é o controle, muitas vezes, só da condição da saúde bucal, de manter uma saúde bucal bem equilibrada, produtos corretos, porque às vezes não tem muito o que a gente fazer, não é isso, doutor? Isso, porque tem algumas causas de alteração do hálito, né, que são decorrentes de acúmulo de substâncias que saem na parte, né, respiratória, composição voláteis, e às vezes, por mais que a gente cuide, tente, né, otimizar ao máximo, né, o tratamento, isso pode às vezes não ser resolvido. Sim. Muito bem, a gente vai seguir, o assunto é sobre a halitose, você que está chegando agora no Ponto de Vista da Paz FM, o nosso tema de hoje é quais as causas da halitose, o mau hálito, o tratamento e os cuidados necessários também. A gente conversa com a doutora Karine, ao vivo também no YouTube da Paz FM, doutora Karine Magalhães, que é cirurgiã dentista, doutor Rafael Ximenes, que é médico clínico e gastroenterologista. Você fala conosco no WhatsApp da Paz, diga o seu nome e o local de onde você está falando, é 629-8599-2440, 8599-2440. Alô, boa tarde, pois não? Alberto, sim. É o João Dias. Oi, João Dias. Sobre essa questão aí de dente, aí, de boca, Alberto, morar no interior, aí falaram assim, ó, vai no dentista ali, ó, que eu precisava de obturar um dente. Aí o dentista não tinha formação, e ela obturou meu dente, precisava fazer canal. Luiz Alberto, ao passar dos anos, esse dente começou a doer, e eu fui no dentista. Quando chegou lá, Luiz Alberto, que abriu esse dente, fedeu o consultório inteirinho.
Eu falei, doutor do céu, joga um desinfetante, joga uma que boa aqui que eu não tô aguentando. Ele falou, não, calma, calma, que eu já tô acostumado. Mas Luiz Roberto, o trem é tenso, viu? Ô, João Dias, ele disse que perdeu o dente, inclusive, doutora Karine. Senhora, por favor, fique à vontade. É verdade, as bactérias, às vezes, igual ele contou, que tratou um canal, e aí abriu o dente, ou se mesmo se não tratou, se já estava a polpa do dente já estava comprometida, lá são bactérias produzindo gases. Então, para quem faz canal, o especialista que faz canal, o cheiro é bem forte mesmo, é terrível. Mas isso aí é só quando abre o dente, porque elas estão lá fazendo os gases. E o problema desses gases, se fosse só a questão do hálito, do cheiro ruim que sai quando é aberto o dente, isso aí não é nada. O problema é a dor, porque a pressão gerada por esses gases é muito grande e a dor é insuportável. Eu nunca tive dor de dente, mas dizem que se compara muito à dor renal. Já ouviu falar isso, doutor Rafael? Sim, sim, tem uma dor muito intensa. Por coincidência, cara, eu não mencionei, mas minha mãe é odontóloga também. Então, eu já acompanhei algumas vezes situações de dor, tratando pacientes com dor, uma dor muito intensa. E a máscara facial? A máscara facial, ela pode esconder problema de mau hálito? No caso, por exemplo, assim, tem muita gente que passa pelo problema sem saber, tem gente que acredita que tem e às vezes não apresenta alteração do dor, ela tem uma insegurança em relação a isso, e aí a máscara, ela funciona mais ou menos como se fosse realmente um mascaramento. Tem gente que chupa chiclete, balinha o dia inteiro para tentar esconder o mau hálito. Então agora de máscara, põe a máscara, claro, dá uma certa ajuda. Vamos supor. Se duas pessoas estão de máscara, eu e você estivermos de máscara, você estiver com o hálito muito comprometido, pode ser que eu sinta, depende também da minha qualidade olfativa, do meu olfato. Mas, de forma direta, não é que a máscara vai fazer o mau hálito. Agora, a gente de máscara, conforme for, médico que está em linha de frente, enfermeira, equipe médica, pessoas que trabalham dentro de hospital, centros de saúde, eles não podem tirar a máscara de forma nenhuma por bastante tempo, porque tem que ficar, a mão não pode virar o rosto. Então, é muito tempo sem beber água, sem comer, ou seja, tudo, por exemplo, de célula descamada está lá, depositando sobre dente, sobre bochecha, sobre língua. A baixa ingestão de água também não tem a lavagem da boca. A baixa ingestão de alimentos também, às vezes a pessoa está passando horas e horas, não é, doutor, sem comer. Então, já tem uma queima já dos ácidos graxos, também que é de uma gordura, o corpo se manter. Então, isso aí pode. Mas, assim, não que colocar uma máscara, a máscara em si vai dar mau hálito. E também, outras vezes, a gente, por exemplo, está usando máscara e não tira, está lá conversando, vai respingando, saliva na máscara, às vezes a pessoa tem rinite, aquilo lá tudo se deposita sobre a máscara. Se não trocar, se ela for descartável, ou se não lavar, vai ter mau cheiro essa máscara. Então, como você disse, Luiz Alberto, tem que perguntar para alguém, pode ser para a mãe, como você disse. Doutora Karine, aqui a Carmen, doutora Carmen? Carmen, é Rabuca ou Rabuca? Doutora Carmen dizendo, a doutora Karine é top, é uma verdadeira expert no assunto. A Carmen é uma querida, a Carmen é quem cuida das minhas redes sociais e também da Associação Brasileira de Halitose e de um monte de profissionais da área da saúde em geral. Ela é fantástica, viu? Obrigado, Carmen. Minha querida. Obrigado, Carmen. O Ercílio aqui também no YouTube da Paz FM perguntando se a questão de cigarro, bebidas alcoólicas e cigarros também podem contribuir para o mau hálito. Doutor Rafael, a gente pode começar com o senhor? Certo. Talvez a Karine vai ter mais questões para acrescentar também, mas com certeza assim, o cigarro, o cheiro dele é um cheiro que impregna, um cheiro que dura muito tempo e acaba não só no hálito, né, na boca, mas mão, roupas, acaba sendo algo que incomoda sim. A bebida alcoólica depende muito também da forma como a pessoa consome, né? A pessoa que consome em excesso, exageros, pode acarretar uma série de problemas que, entre outras coisas, podem influenciar no hálito também, né? Então, eu mencionei, por exemplo, a questão da cirrose, né? Na cirrose, que a bebida não é a única causa, mas seria uma das causas, ela pode acumular uma série de substâncias no sangue que deveriam estar sendo limpadas pelo fígado, né? O fígado não está funcionando bem e essas substâncias saem
na hora que a pessoa respira, né, sai aqui pelo ar dos pulmões, isso pode influenciar no hálito também. Então, existem algumas relações, sim. E doutora Karine, fique à vontade. E desses casos que o doutor Rafael está falando, quando o mau cheiro sai, ele não sai apenas pela boca, ele sai pela boca e pelo nariz. Então, isso aí, quando a gente faz o diagnóstico, já dá para a gente ter noção se é uma halitose de origem bucal, se é uma halitose de origem das vias aéreas superiores, ou de alguma parte, no caso aí que ele citou, do fígado. Tudo bem, o Carlos também, sim. A nossa maior preocupação, na verdade, o Luiz Alberto, em relação a fumo, né, qualquer cigarro ou derivados e bebida alcoólica associado, é o risco de câncer, né? Então, a gente tem agora para 2022, conforme estudos do INCA, aproximadamente 11 mil novos casos até 2022, pelo uso de álcool e cigarro, né? Na verdade, o cigarro ele é até mais maléfico do que o álcool. O álcool seria o empurrãozinho que a gente dá para o fumo, ou qualquer derivado. Além de evitar o álcool e o cigarro, comidas muito, muito gordurosas, com muitas proteínas. O goiano gosta muito de carne, de muito churrasco, não é? Muito condimento também. Essas coisas podem ter relação com o mau hálito ou necessariamente não, doutor Rafael? Necessariamente não. A gente, desde que a pessoa cuide bem da higiene bucal, né, após as refeições, né, escovação, uso de fio dental, já isso não vai resultar em mau hálito. Por outro lado, pode resultar em outros problemas de saúde. Então, a gordura aumenta o risco cardiovascular, carboidrato também, em especial açúcar, doce, carboidrato mais simples, e até alterações do fígado, outros órgãos, eles têm uma relação muito grande com o tipo de alimentação que a pessoa tem. Podemos seguir? A senhora quer acrescentar sobre essa questão, doutora Karine? Tá ótimo. Tá ok. O Carlos também com a gente aqui. O Carlos é senador Canedo, Carlos. Luiz Alberto, queria saber da doutora como tratar, porque às vezes o problema é interno. Eu conheço uma pessoa que já fez tudo e não resolveu esse problema da halitose. Só que ele fez tratamento na boca, né? Não poderia, então não seria na boca, seria mais internamente, alguma coisa no estômago, por exemplo? Sim, doutor Rafael, a gente pode começar com o senhor. Tratou a boca e parece que não resolveu o problema da halitose. E agora? Certo. Aí eu acho que a gente teria que ampliar, né, o foco, olhar outras possibilidades. Então, talvez uma consulta primeiro com o otorrino, né, ver a parte de garganta, a parte de nariz, seria alguma coisa que influenciaria, e uma avaliação clínica geral também, né? Então, além do fígado que eu mencionei, alteração dos rins pode dar alteração do hálito, a gente pode ver no diabetes, em algumas situações você pode ter um hálito característico também, então a gente teria que pensar em outras possibilidades, mas em primeiro lugar a gente sempre pensa no odontólogo mesmo, na questão bucal, por ser a causa mais frequente, apesar de não ser a única. Né? Sim, doutora Karine, tratou lá resolveu o problema bucal, né? Está com os dentes... Na verdade, é o seguinte, Luiz Alberto, quando a gente faz a graduação em odontologia, a gente estuda de tudo. Então, o cirurgião dentista, ele graduou como cirurgião dentista, só que depois, aí ele tem que resolver a área que ele vai atuar. Não dá para a gente abraçar tudo e falar assim, isso tudo é meu. É impossível a gente dominar tudo. Então, por exemplo, o doutor Rafael estuda sistema hepático, sistema gástrico, né? Eu estudo a questão das disfunções da saliva, do hálito. Então, eu fui estudar isso depois que eu terminei a faculdade, em outros cursos de pós-graduação. Nem todo cirurgião dentista está preparado para receber a queixa, para avaliar saliva, para avaliar o que realmente pode promover a halitose. E também tem o seguinte, a gente percebe em consultório que às vezes a pessoa, ela não perguntou para outro profissional, você está achando que o hálito está alterado? Não, ela chegou, vou tentar tratar a gengiva, vou tentar trocar uma restauração, trocar a prótese, mas isso não resolveu. Você falou para ele, não, fiquei esperando. Então, ou seja, você omitiu um problema, a pessoa omitiu um problema que ela tinha, não chegou no diagnóstico certo. E como o doutor Rafael disse, para a gente chegar ao diagnóstico, se o mau hálito é da boca, se é das vias aéreas superiores,
ou se é do sistema ou do nosso organismo, como ele disse, que agora, para onde eu vou, para que lado correr, a gente precisa ver se o hálito está saindo ruim pela boca, ele é da boca. Se ele está saindo ruim pela boca e pelo nariz, ele é do sistema, é do nosso organismo. Se ele está saindo ruim apenas pelo nariz, ele é das vias aéreas superiores. Então, o cirurgião dentista, na verdade, qualificado no diagnóstico e tratamento da halitose do mau hálito, deveria ser o primeiro profissional a ser procurado. Aí sim, vai fazer exame específico de saliva, do hálito, avaliação completa, e aí tá. Então, é disso, é do sistema, é das vias aéreas superiores. A gente vai fazer encaminhamento para quem for preciso, mas 95% das causas da halitose estão relacionadas à boca. Não é que eu estou puxando sardinha para o meu lado. O Rafael mesmo já falou aqui um monte de vezes. Refluxo não dá mau hálito. Arroto, ele é o cheiro do ácido do estômago, junto com os alimentos, ele é transitório, aquele tempo de arroto, né? Quantas vezes mesmo, Rafael? 6% do tempo? 6%? 4%, 6% do tempo. São períodos bem curtos. É isso, para quem tem refluxo. Então, a gente tem que parar de massacrar o estômago, ficar jogando a culpa em alguma coisa. A culpa normalmente está na boca. E nem sempre é porque a pessoa é desleixada. A gente tem que também tomar muito cuidado com a automedicação. O que o vizinho falou, com a conversa que chegou pelo WhatsApp, hoje mesmo, recebi um paciente que estava tomando um remédio para gastrite e esofagite, segundo ele. Aí já veio a medicação, veio o vídeo já, pegou num grupo de um amigo da igreja que falou que aquele remédio, eu nem vi ainda, mas já tem um monte de coisas, e quando tem um monte de coisas a gente já preocupa, porque já tem corticoide, já teria para resolver o sistema gástrico. Sim, doutor Rafael. Dentro desse aspecto, a Lídia perguntando aqui também para a gente no WhatsApp da Paz FM, o diabetes, ele pode também, o diabético, o pré-diabético, ele pode alterar o hálito, doutor Rafael? Fique à vontade, doutora Karine também. Sim, então o diabetes ele pode afetar o hálito. Então, se a gente pega, por exemplo, um paciente com diabetes muito descompensado, ele pode ter acúmulo de cetona, de corpos cetônicos, e isso vai ser exalado na respiração e tem um odor bem característico. Então, diabetes é sim uma doença que afeta o hálito. Muito bem. Doutora Karine, você quer acrescentar sobre essa questão do diabetes? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a questão da saúde gengival, ela compromete o diabetes compromete a doença gengival, é a via de mão dupla. Então, assim, quando a gente fala, o problema do hálito às vezes é o menor, porque o mau cheiro, né, você consegue mascarar, você consegue se afastar, evitar a pessoa, mas e aí tratar? O diabetes pode matar, então você pode perder membros, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem algum remédio para mau hálito? Não existe remédio para o mau hálito. Aquela pílula milagrosa que a gente, Karine, eu queria chegar e receber sua varinha na cabeça, sarei. Não existe, infelizmente. A gente precisa controlar o hálito. Não existe, eu não gosto muito da palavra cura para nada na área da saúde, porque cura, para mim, eu subentendo que o quê? Eu tratei e nunca mais vou ter um problema. Não existe isso, não existe. E nada na área da saúde. A gente trata, você ficou tratado, você ficou controlado. E daí, o hálito é a mesma coisa. Então, o mau hálito, todos nós podemos ter. A gente tem que fazer controle da saúde bucal, da saúde salivar, da saúde sistêmica, comer bem, praticar atividade física, controlar os estados emocionais de ansiedade, estresse, nervosismo, depressão, tá? E beber muita água. Eu gostaria que a senhora falasse sobre os cuidados também, por exemplo, a questão da língua, do cuidado, da escovação correta e da higienização da língua para a gente finalizar. Tá. A língua é como se fosse um tapete, é como se fosse uma esponja, absorve um monte de bactérias, de resíduos alimentares, e tudo fica depositado lá. Aí, quando a gente tem uma camada muito grossa, essa camada ela fica sem oxigênio, aí as bactérias amam aquele ambiente, elas promovem um gás com odor muito ruim, que é o gás da halitose. Quem deveria, na verdade, lavar esse tapete deveria ser a saliva, só que muitas vezes a saliva está prejudicada, então ela não consegue fazer
conforme necessário, a limpeza da língua. Aí a gente usa limpador de língua, às vezes as pessoas chamam de raspador, usa escova de dentes, mas não deveria usar produtos sem prescrição para limpar a língua. Limpar a língua é questão de bom senso. Então, quem vai orientar isso é o cirurgião dentista. E outra coisa, para até ajudar o doutor Rafael, a gente, nem sei de onde eu ouvi isso, eu não lembro, juro, mas a gente, assim, hoje em dia, a gente come apressado, fala apressado igual eu falo, e ao invés de mastigar, a gente engole sem mastigar. Verdade. Então, isso não tem um atrito do alimento com a língua, às vezes a gente come só alimentos muito moles, que não ajudam na remoção mecânica da sujeirinha que para sobre a língua, que é conhecida como saburra, que é o biofilme lingual. Então, é isso, ter cuidado com a língua, não castigar, porque se castigar a língua, ela vai responder e a resposta não é boa, que seriam os pelinhos mais densos sobre a língua. Isso e a gente não quer porque se retém mais bactérias. Muito bem. Sobre esses cuidados, fique à vontade, doutor Rafael. Ótimo. A Karine levantou uma questão que é muito importante, né? A questão da mastigação adequada. Isso traz um benefício muito grande também para as doenças do aparelho digestivo, né? Se a gente mastiga bem, o processo de digestão ele vai ser bem facilitado. Se a pessoa come rápido, sem mastigar bem, correndo, isso vai dificultar a digestão, muitas vezes ela engole ar junto, isso pode ser causa de distensão abdominal, de outros sintomas, então realmente para a nossa área isso também é essencial. Muito bom. Então, doutora Karine, quem está com mau hálito, quer tratar, por onde começar, fique à vontade, obrigado pela honra da sua presença aqui. Tá, a gente está falando Goiânia, né, Goiás, mas como está no YouTube, tem muita gente de fora. A Associação Brasileira de Halitose tem um site que é abha.org.br. Lá tem um quadro de profissionais indicados na região. Todos os profissionais da saúde, eles são convidados para fazer quadro do nosso quadro de profissionais da Associação Brasileira de Halitose. Então, procura um cirurgião dentista qualificado no diagnóstico e tratamento. Quando houver necessidade e a gente identificar que o paciente precisa, a gente vai encaminhar, se for o caso, para o gastroenterologista, para o otorrino, às vezes para o endocrinologista, para o profissional que a gente achar necessário. O importante é cuidar sempre, fazer os check-ups bucal e médico a cada 6 meses, ou conforme o médico ou o cirurgião dentista recomendar. A Márcia Alves até me passou essa pergunta aqui. É verdade que se alguém estiver com vergonha de falar sobre o mau hálito, a Associação Brasileira de Halitose ajuda essa... Como é que funciona, doutora Karine? Pois é, olha só, você ficou um tempo do lado de uma pessoa que você gostava e não teve coragem, né? Ainda bem que não foi a mulher, senão você tinha deixado dela, né? Mas a Associação Brasileira de Halitose... Eu dei sorte, a minha esposa, felizmente, tem a boca cheirosa, graças a Deus. Ela tem a boca bonita, com cheiro normal. Bonita e cheirosa. Menta, né? É bonita e cheirosa, eu não sei porquê, mas é cheirosa. Então, a associação, ela tem o SOS Mau Hálito. Como que funciona o SOS Mau Hálito? Às vezes, igual no seu caso, eu queria avisar para aquela pessoa, mas, nossa, que constrangimento. Uhum. Lá tem um modelo de carta que, se você mandar para a gente o e-mail, a gente manda o e-mail avisando, olha, você está passando pelo problema, nós recebemos essa notificação, e existem profissionais que tratam disso, você deveria começar por aí, pelo cirurgião dentista qualificado nesse tratamento. Agora, eu vou ser muito sincera. Gente, casamento, namoro, qualquer relacionamento, assim, não é encontrar a pessoa na rua e falar assim, ó, tô sentindo que seu hálito tá terrível. Não, mas, por exemplo, você tem intimidade com a pessoa, chega para ela, fala assim, amor, tá ruim seu hálito, não tá bom, vamos procurar tratamento, vamos descobrir, vamos ver o que tá acontecendo. É muito melhor do que receber um e-mail da Associação Brasileira de Halitose. Eu acho, né? Eu preferia que a pessoa fosse direta, honesta comigo. Então, entrar no site da Associação Brasileira de Halitose, que tem dica, então, para avisar essa pessoa, então. Como avisar essa pessoa, né? Sim. Então, agora, eu posso deixar meu Instagram também? Por favor, fique à vontade. Doutora Karine Magalhães é cirurgiã dentista, é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose e também autora do blog Boca Pra Fora. Boca Pra Fora. Sim, à vontade. É que eu converso demais, então o blog está bem combinando comigo. Como o ouvinte, então, pode encontrá-la? Sim? Pois não. Meu Instagram é _Karine com Y no meio, Karine Magalhães. Karine com Y, _Karine Magalhães, não é isso?
Sim, tem também o Spotify, que hoje mesmo estou falando lá sobre o beijo e o mau hálito, né? Muito No bem. Dia do Beijo, Dia Internacional do Beijo. Muito bem. Então você acha a doutora Karine Magalhães aí e pode falar com ela também.